paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós vamos para mais um vídeo, estamos estudando as lições da revista Discipulado 2 da nossa CPAD. E eu quero agradecer a você por estar compartilhando os nossos vídeos e desejo a você que as ricas bênçãos do Deus o Pai continue se manifestando sobre a sua vida e que você continue sendo esse instrumento de Deus para abençoar muitas vidas que precisam conhecer mais sobre a palavra de Deus. O discípulo e a impureza vamos estudar hoje, e eu quero convidar você para abrir a Bíblia Sagrada na primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 3, onde diz assim a palavra do Senhor: E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Querido irmão, querida irmã, de fato, a vida cristã, necessariamente, ela tem que ter esta mudança, vida cristã, ou a vida com Cristo. E as Escrituras declaram, em vários textos, eu quero apresentar o que está escrito em Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma forma de nós entendermos que nós vamos caminhando dia após dia nos caminhos do Senhor, aprendendo com o Senhor, e cada vez que vamos aprendendo, vamos nos santificando mais e mais, tendo uma vida pura, santa, agradável aos olhos do Senhor. Esta lição, nós temos o primeiro ponto que fala sobre a impureza, um obstáculo à santificação. A impureza, um obstáculo à santificação. Os dicionaristas definem impureza como imundícia, como sujeira, contaminação, mácula, pecaminosidade, etc. São termos que falam sobre a questão da impureza. E quando a Bíblia fala sobre impureza, necessariamente, nós temos no Antigo Testamento as orientações de Deus para o povo de Israel. Povo este escolhido por Deus para ser separado das demais nações, para servi-lo, serem consagrados a Ele. E para tanto, eles deveriam viver conforme o que Deus tinha estabelecido, usando como o seu mensageiro Moisés, que foi o ícone no Antigo Testamento. Deus usou Moisés para que Moisés pudesse ser o porta-voz do Senhor para transmitir como Deus queria que eles tivessem uma vida física e moral dentro dos padrões, para que a impureza fosse algo deletado do meio do povo de Israel. Haja vista que o povo de Israel, quando estava no Egito, eles viram tantas coisas, inclusive sentiram a manifestação do Senhor Deus, quando foi de encontro aos deuses que existiam no Egito. As 10 pragas que foram lançadas, ou 10 milagres do nosso Deus lá no Egito, nada mais era de que Deus mostrando que não há outro Deus além dele. Quando Deus tira o povo de Israel, ele queria que o povo de Israel pudesse não mais desejar as coisas do Egito, não mais viver no pensamento do Egito, não mais se contaminar com as coisas do Egito, ter uma vida pura. E para tanto eles precisavam entender e viver exclusivamente para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Israel
foi um povo chamado para ser santo. Mas quando vamos para o Novo Testamento, nós percebemos biblicamente que agora está a igreja de Jesus, que compõe os que receberam de bom grato ao Senhor Jesus Cristo, os judeus, as demais nações aonde o evangelho foi pregado. Chegou aqui nessa cidade onde nós estamos, em Santo Inês, e aonde há um povo que se curva diante de Jesus Cristo para adorá-lo, respeitá-lo e viver conforme a sua palavra, este povo também foi chamado para ser santo, consagrado para o Senhor. E a Bíblia Sagrada nos mostra, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o que diz o apóstolo João, 1 de João capítulo 1 e versículo 7. A Bíblia diz: porém, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No Antigo Testamento, o sangue era apresentado ao Senhor, era a linguagem de Deus. O que aconteceu com os nossos primeiros pais, a orientação do Senhor para o prosseguimento da raça humana, e principalmente aqueles que estavam atrelados à voz do Senhor, até chegar em Moisés, aonde foi estabelecido como lei, como regimento, como ritual, para que eles pudessem oferecer o seu sacrifício correspondente aos seus pecados. Já no Novo Testamento, o Deus eterno apresenta Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que o sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora, queridos, como servo do Senhor, nós somos templo e morada do seu Santo Espírito. Nós não devemos mais buscar as imundícies do Egito espiritual. Não devemos mais contaminar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para servir a Deus exclusivamente e agradecer ao Senhor pelo privilégio da salvação, pelo privilégio de voltarmos aos braços do Pai por causa de Jesus Cristo. Devemos cada vez mais buscar esta purificação. E quando falamos purificação, está também a santificação dentro do mesmo sentimento do coração do Pai, de sermos santos como Ele é santo. Por isso que o nosso corpo é considerado como templo e morada do Espírito Santo. E o pecado não deve mais operar na nossa vida, mas a santidade, ela se manifesta através da palavra do Deus que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Modelos de impureza. A vida de pureza é o imperativo para o crente. A vida de pureza é um imperativo para o crente. O crente lavado e comprado, redimido pelo sangue de Jesus, ele deve manter a sua vida pura. Por quê? Porque o Senhor é puro, o Senhor é santo. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, 1 de Pedro capítulo 1. Abra sua Bíblia no versículo de número 15. Veja o que Pedro vai dizer. Pedro, que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, que vivenciou a vida de Jesus, ele diz, 1 de Pedro,
capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E ser santo é não viver numa vida impura. E ser santo é ser parecido com Jesus. E ser santo, de fato, é ter esse padrão, o padrão como filho de Deus, que busca cada dia viver dentro desta pureza, respeitando o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Louvado seja Deus para sempre. Modelos de impureza. Primeiro, olhos impuros. Os olhos e os ouvidos são portas por onde entram imagens e informações. Então, cumpre cada um de nós preservarmos em santidade. A Bíblia é bem clara em nos mostrar que os nossos olhos devem estar voltados para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar voltados para a meditação da palavra. Os nossos olhos devem buscar as coisas celestes, as coisas lá de cima. Os nossos olhos, é claro que neste mundo de perdição, nós não podemos deixar de ver as coisas impuras, mas elas não podem ser desejo do nosso coração. Os nossos olhos e os nossos ouvidos devem estar envolvidos literalmente com a santidade do nosso Senhor. Observe que houve um episódio na vida de Davi que os seus olhos foram seduzidos e quando ele deixou seus olhos ser atraídos por aquela situação de ver uma mulher e ser deixado, a mulher de Urias, e ser levado pela tentação, as informações ficaram e desceu ao coração, e ele então desejou dar ouvidos à carne para se satisfazer com a mulher de Urias. E a consequência vem. Nos dias de hoje, quantas pessoas elas vivem nessa luta terrível, cristãos que vivem nessa luta terrível, e só em Jesus Cristo nós encontramos a solução para que os nossos olhos sejam santificados, os nossos ouvidos sejam santificados. Portanto, a impureza é um dos instrumentos usados por Satanás através dos meios de comunicação para corromper a humanidade com filmes, com novelas, revistas, programas pornográficos e tantas outras coisas que a sociedade, contaminada pelo pecado, ela apresenta. E nós que estamos neste mundo, não somos deste mundo, estamos nele, mas como mensageiros de Cristo, para fazer toda a diferença. Outro modelo de impureza que podemos observar são os desejos impuros. Não são apenas os desejos sexuais ilícitos que podemos definir como desejos impuros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, relaciona no capítulo 5, versículo 19 a 21, as obras da carne que impedem o nosso bom relacionamento com Deus, se assim
alimentarmos mais a carne pode levar o cristão, se ele não respeitar a palavra, se ele não obedecer a palavra, pode levar esta pessoa a perder a salvação. E Paulo relaciona uma lista das obras da carne que podem levar o homem a viver de uma forma dissoluta. Prostituição, impureza está na relação que o apóstolo Paulo apresenta lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. A impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, etc. Paulo diz que essas coisas e outras semelhantes a estas, quem pratica não vai herdar o reino de Deus. Então impede a entrada do cristão no reino de Deus, se ele deixar a carne falar mais alta. Mais uma vez, nosso relacionamento com o Senhor, um relacionamento espiritual. O Espírito Santo deseja nos ensinar. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que fala conosco. O Espírito Santo foi aquele que desceu no dia de Pentecoste e se manifestou na igreja, para que a igreja pudesse levar a mensagem de Jesus Cristo e que as pessoas, ao ver os nossos irmãos pregando, pudessem perceber que eles eram diferentes, eram os do caminho, como eram identificados por causa de Jesus Cristo, que era e é o caminho, a verdade e a vida. Então, naquela época, no início da igreja primitiva, eles eram considerados como os do caminho, porque se pareciam com Jesus. Nós devemos nos parecer com Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, amados irmãos, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E esta manifestação do amor do Senhor é o antídoto, o sangue de Jesus Cristo é o antídoto que nos faz ter uma vida de olhos puros, de desejos puros, santos, fazendo tudo conforme a Bíblia nos ensina. Terceiro ponto fala sobre como permanecer puro. O primeiro ponto vai nos mostrar a respeito da impureza, que é um obstáculo à santificação. Segundo, os modelos de impureza. E terceiro ponto aqui é como permanecermos puros. Como podemos? Não é fácil, mas é possível. E um dos argumentos que temos na Bíblia para entendermos que é possível é por causa da presença de Jesus. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Então é Ele que venceu tudo, as tentações, as provocações. Sem a presença dele, nós não vamos conseguir. Sem a presença dele, nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas com a presença dele, nós podemos todas as coisas. Podemos passar nos momentos difíceis, mas ele vai estar conosco para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é fácil. Veja o que disse o apóstolo Pedro, no capítulo 5, da sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8 e 9. Ele diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então está aqui o segredo da nossa vitória com relação à impureza. Resistir ao diabo e permanecer firme na fé.
E a fé vem pelo ouvir. A fé em Deus, a confiança em Deus, de que podemos vencer. E temos o privilégio do sangue de Jesus Cristo que purifica-nos de todo pecado. O apóstolo Paulo também adverte os crentes em Éfeso contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astucioso. Ele trabalha, ele faz de tudo para eu e você, agora como cristãos, pecarmos contra o Senhor. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então o que ele quer é a nossa morte, ele não quer a nossa vida, ele não quer o nosso bem. O salário do pecado é a morte. E aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos, aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 ao 16, ele nos mostra que devemos estar revestidos com a armadura de Deus para podermos combater essa luta espiritual que está travada. Todos nós, cristãos, temos as nossas lutas travadas. Você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas. Mas Jesus está conosco para nos ajudar. A palavra dele está em nossas mãos. O Espírito Santo está presente para nos ensinar, para não falharmos contra o Senhor. Então o apóstolo Paulo nos ensina, porém revestidos com a armadura de Deus e firmes no combate, tendo os lombos cingidos com a verdade, envergando a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Podemos, mas com a ajuda de Deus. E com a ajuda de Deus está aqui a palavra de Deus, as armas espirituais, para que possamos saber lidar no dia mal. Os versículos 17 e 18 enfatizam que devemos tomar, ou seja, usar o capacete da salvação, que é a certeza da salvação, e manejar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Os versículos após nos ensina que nós devemos utilizar o capacete da salvação, a certeza que estamos salvos em Cristo. E usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós não usarmos a palavra de Deus, amados, nós não vamos conseguir. É por isso que o salmista nos ensina a meditar na palavra de dia e de noite. Glória ao nome de Jesus Cristo. Segundo, crucificando a carne. Uma outra forma de como podemos permanecer puro é crucificando a carne. Paulo, quando se envolveu com o Senhor, ele fez uma leitura correta da palavra de Deus e compartilhou aonde ele passava. Por exemplo, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, e versículo 20, Paulo nos diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que declaração maravilhosa! Paulo reconhecendo que foi o amor de Deus que fez com que Jesus viesse à terra e se entregasse por todos nós, e principalmente por ele, que era alguém que não suportava o Evangelho, que é alguém que não gostava da palavra, mas depois que ele conheceu Jesus, ele percebeu o amor de Deus o Pai, o amor e o zelo de Jesus Cristo por ele, que ele chega a dizer: não vivo mais eu, não sou mais aquele Paulo, não sou mais aquele homem bruto, fui transformado, por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida
que agora vivo na carne. Eu crucifiquei a minha carne na cruz de Cristo. Eu ando agora na dimensão do Espírito. Eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Desviando os olhos do mal. A Escritura diverte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios 23, 31 e 32. Nós não precisamos mais das bebidas para sentir as emoções fortes. Precisamos nos embriagar, sim, mas do Espírito do Senhor. Sentir a verdadeira paz, que os bares da vida, as folias da vida não podiam completar o que está faltando na nossa vida. Procurávamos, como eu e alguns de vocês, nesta vida de pecado, mas só chegou o momento na nossa vida de preencher esse vazio no nosso coração quando Jesus Cristo entrou na nossa vida. E é por isso que precisamos agora nos embriagar da palavra, do Espírito Santo, sentir a verdadeira alegria, a verdadeira paz, estar no meio dos verdadeiros amigos e irmãos que vão morar no céu. Terceiro, renovando-se no Espírito. A salvação imediata ocorre quando o pecado ou o pecador se arrepende de seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nesse exato momento, ele é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios 4:30. Não obstante, a santificação é progressiva na medida em que você, através da oração e da inteira devoção a Deus, vai abandonando as práticas pecaminosas. Este processo assemelha-se ao romper da aurora, que acontece gradativamente, primeiro as trevas da noite, depois a madrugada e finalmente a luz plena do dia, o sol no seu apogeu. A Bíblia declara: o caminho do justo é como a luz da aurora, assim também a santificação. O Espírito Santo vai aperfeiçoando o caráter do crente, santificando-o continuamente, como fogo que purifica a prata e o ouro das suas escórias. Ele me purifica, ele te purifica, ele me santifica, ele te santifica, ele vai renovando a cada instante a nossa vida. Que Deus nos ajude cada vez mais, que possamos pedir sempre forças a Deus, que possamos viver essa santidade, que possamos fugir de toda impureza para não perdermos o contato com aquele que morreu na cruz do Calvário, que entregou a si mesmo por mim e por você, como disse o apóstolo Paulo. Que possamos viver os projetos de Deus, que possamos viver a vida que Deus projetou para nós. Um dia nós estaremos com Ele e continuaremos de forma plena e absoluta, vivendo eternamente para a glória e louvor de seu santo nome. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que você continue compartilhando os nossos vídeos, levando a palavra do Senhor às pessoas que precisam saber que Jesus está de braços abertos e quer receber a todos, para que essas pessoas sejam purificadas, santificadas, sejam padronizadas com o Filho do Deus eterno. Fiquem todos na paz do Senhor e até
a nossa próxima mensagem, nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.